Eu posso te pedir um favor? Só 4 minutos do seu tempo. Só isso que eu te peço. 4 minutos, assista esse vídeo. Eu não vou nem interferir, nem interromper. Só quero que você assista esse vídeo. Faço questão de sair da tela e assista. Em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito, então, me chamou para escrever Perdeu Mané na estátua, em frente ao STF. E eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público, o que fere os meus direitos civis. Sabe, cada vez que os meus advogados entram com um pedido junto ao STF, acende uma esperança. Eu penso que eu vou voltar para casa, mas o não se repete num ciclo infinito de tortura, que me afasta das pessoas que eu mais amo na vida. Por sorte, eu conto com a minha irmã, Cláudia. Volta e meia ela recebe os meus filhos na casa dela aos fins de semana, desde que eu fui presa, e a Cláudia tenta compensar, de alguma forma, a minha ausência. Ela faz bolo de chocolate, ela brinca com eles, ela os leva para dormir na cama dela, e é o que ela pode fazer. E meu marido se vira durante a semana para exercer sua atividade de pintor e cuidar das crianças. Mas as coisas estão puxadas do ponto de vista financeiro. Eu ajudava muito com o que eu ganhava como cabeleireira. Minha irmã me contou que numa das noites que os meus filhos dormiram na casa dela, eles estavam abraçadinhos e ela percebeu que o Caio começou a cheirar o seu pescoço. Ela perguntou: o que foi, Caio? E ele respondeu: só estou matando a saudade da minha mãe. Eu e ela usamos o mesmo perfume. Minha irmã sentiu uma vontade louca de chorar, porque é muito triste saber que os dois são privados de estar com a mãe por algo que não representa crime na nossa Constituição. Antes era a Débora falando, agora é a Mônica. Mulher, mãe, esposa, cristã, cidadã. Se você não se compadece com a ultrajante desproporção entre o ato cometido e a pena, me desculpe, você não é humano. Ela não usou armas, ela não participou de nenhum plano infalível para derrubar a democracia, ela não sequer adentrou ao prédio depredado. Ela pintou uma estátua com batom. Uma varia que se resolveu com água e sabão. Até juristas com viés de esquerda andam questionando a postura arbitrária, inconstitucional e irredutível. É capricho, síndrome de Deus, psicopatia de Alexandre de Moraes e a ditadura da toga que se impôs no Brasil, com a conivência dos outros poderes. É fundamental enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que a prisão domiciliar é um direito da mãe de criança menor de 12 anos. Barroso, inclusive, já concedeu prisão domiciliar a traficante de drogas. Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, reverteu a decisão de uma outra juíza, concedendo à esposa do Sérgio Cabral, condenada por desvios milionários, a prisão domiciliar. Em sua decisão, o Gilmar ressaltou que a ré possui 2 crianças que dependem da mãe para sua sobrevivência. Abre aspas. Não obstante as circunstâncias do delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana. Portanto, prioriza-se o bem-estar do menor, escreveu o ministro em sua decisão. Salvar a democracia, senhoras e senhores, não se dará calando as pessoas nas redes sociais e criminalizando a opinião. A democracia só será salva quando a lei for para todos. Dito isso, eu quero mostrar para vocês agora quem é essa pessoa que ela estava se referindo. Tá? Quem é a Débora Rodrigues? Débora Rodrigues é essa pessoa que com um batom escreveu perdeu mané na estátua
em uma alusão ao perdeu mané que o Barroso disse em Nova York. É essa daqui, ó. Essa mulher, uma cabeleireira jovem, ela e sua família. Mãe de 2 filhos, esse é o marido, os filhos dela. Essa mulher, tá? Pegou 14 anos de prisão. Esse é o Brasil que a gente vive. Só queria que você assistisse esse vídeo. Se você não se toca com isso, se o seu coração não dói com essa história, então você não tem coração. A anistia não é uma questão política mais. A anistia é humanitária. É desfazer uma das maiores injustiças e perseguições que já se viu na história do Brasil. So here in our new media seat today, we have Chris Pavlovski, an entrepreneur who has a strong passion for protecting freedom of speech. Chris started the video sharing platform Rumble in 2013 with a mission of protecting a free and open internet from censorship by big tech and governments around the globe. The platform has always been a place for independent creators to share their authentic opinions, and they have always included President Trump, in contrast to the way he was censored by other platforms in years past. Since its founding, Rumble has grown exponentially, recently marking 67 million monthly active users. It's a lot of users. If you're watching right now and interested in sitting in this seat, you can apply, whitehouse.gov/new media. With that, I will take your questions. And Chris, why don't you kick us off on this very busy news day? Carolyn, thank you very much to you and President Trump. It's an honor to be sitting here in the new media seat for the White House press briefing and to be able to demonstrate why freedom of expression is so important. Rumble was the victim of censorship at the hands of multiple foreign governments. It's clear there are still many countries who oppose free speech and even target American companies. Can you describe what the administration will do to protect U.S. interests and values worldwide? Sure. Well, thanks for the very important question. And I think that free speech and ending censorship, both here at home and also abroad, is an important part of President Trump's agenda. I think first, President Trump has led by example on this front as the leader of the free world, the president of the United States, with his show of access and transparency on a daily basis. The president takes questions from all of you almost every single day and really reveals what he's thinking and feeling, and I think that serves as a great example to the rest of the world. As for tangible actions that the president has signed, he did sign an executive order, I believe on day one, certainly within the first week of this administration, to restore free speech and stop government-sponsored censorship here at home. And the EO made it very clear that federal employees are not allowed to engage in any activity that would infringe upon the American people's right of free expression. Pessoal, primeiro, isso aqui é um impacto direto no Brasil, porque a secretária de imprensa aqui do Trump, a Caroline, ela está dizendo que não haverá mais apoio dos Estados Unidos para o aparato de censura em outros países, que é exatamente o que ocorreu nesse caso da USAID, né, a NED, Atlantic Council, dando dinheiro supostamente para combater desinformação, só que no final das contas iam acabar, né, acabou indo para fazer censura. Então isso daí acabou. E o segundo e mais importante ponto deste vídeo especificamente é o seguinte: o Chris Pavlovski, ele saiu do Brasil com o Rumble, que é o concorrente do YouTube, é uma plataforma de rede social de vídeos, porque ele não queria se submeter às ordens de censura de Alexandre de Moraes. Né, ordens essa que o Elon Musk acabou brigando para tentar manter o X no Brasil, foi banido com a história da Starlink congelada, aquela história toda que vocês sabem. E agora, aquilo que eu venho falando há um bom tempo para cá está acontecendo. O Rumble retornando para o Brasil é uma humilhação para Alexandre de Moraes. É um desafio. Eles estão falando basicamente o seguinte: olha, Chris Pavlovski está conectado ao Trump e retornando ao Brasil. Vamos ver se o senhor Alexandre de Moraes continuará, né, utilizando a sua mão de ferro para censurar não só brasileiros, mas prejudicando também empresas norte-americanas. E isso tem um impacto direto para as próximas eleições brasileiras. Porque caso você não se recorde, a Rede X ela foi banida do Brasil justamente durante a eleição municipal. Ela foi um laboratório durante a eleição municipal brasileira de 2024, onde o Alexandre de Moraes ficou olhando o comportamento das pessoas e as votações
sem que haja plataforma X, sendo que é na plataforma X que nascem as narrativas, né? É ali que a esquerda se relaciona para tentar emplacar suas narrativas, jornalistas se expressam, chefes de Estado fazem declarações públicas, viram documentos e o mundo todo acontece. Depois dali vai para outras plataformas, né? Para Instagram, Facebook, YouTube e outras mais como o WhatsApp. Então a eleição de 2026, sem contar com esse conforto, com esse ambiente de censura que ocorreu no Brasil em 2022 e também em 2024, a eleição de 2026 ela já promete ser mais livre por este ponto. E ainda, né, a gente não vai ter em 2026 um Alexandre de Moraes presidindo ou sequer dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, dentre outras pessoas que usaram e abusaram da censura. E graças a Deus isso tudo está vindo à tona. Eu finalizo aqui, lembrando para vocês que nós estamos aqui em Washington, D.C., numa missão para resgatar a nossa democracia, para resgatar a liberdade no Brasil, porque realmente nós estamos vivendo um novo momento. E todas as autoridades que a gente encontra, a gente fala desse caso da USAID, dentre outros, e eles estão, todos concordam, muito cientes em um ponto. Esse escândalo é muito grande. E ainda vai ter muita coisa para vir à tona. É por isso que a gente tem pedido foco no Brasil, porque são alguns bons bilhões de dólares que foram para dezenas de países. Então eles estão cientes que uma remessa desse dinheiro foi no Brasil, isso daí desequilibrou a balança eleitoral e a gente tem que corrigir isso, não permitindo que a gente tenha mais um aparato de censura, um complexo industrial de censura, como se fala aqui, né, para para calar a oposição, porque só a direita que era vítima, só os conservadores, basicamente, né, ou melhor, as pessoas que não eram de esquerda que eram vítima dessa censura. Então, bons ventos estão retornando ao Brasil, muita gente sendo desbloqueada, e Deus quiser, esse tem que ser, né, o sentimento perene, permanente. Mas para isso, vale lembrar o que os pais fundadores da América nos alertavam, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Como Ronald Reagan falava, né? Não se transmite a liberdade, né? A luta pela liberdade, essa consciência, não se transmite por osmose de pai para filho. Ela tem que ser ensinada e o filho, né, trabalhar, lutar e ele aprender a maneira pela qual ele vai defender a permanência das liberdades. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo apoio.